Mateus capítulo 13, versículos 44 e 45, assim diz a palavra do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e compra. Oremos. Pai, dá glória ao teu nome. Pai, dá glória ao nome de Jesus. Pai, exalta Cristo com a manifestação graciosa do Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento e o nosso coração, e falando-nos, ó Deus, de maneira graciosa e impactante, para que nós, Senhor, te amemos de todo o coração, mais do que a nós mesmos, mais do que nossos lares, mais do que projetos pessoais, mais do que tudo, do que todos. Obrigado, Deus, por essas mensagens nas quais nos tens falado neste ano, que elas glorifiquem o teu nome, que elas exaltem Cristo sobre todas as coisas, mas que elas tragam um impacto profundo na vida da igreja, porque como temos orado junto com o reverendo Camargo, com a liderança dessa igreja, o nosso desejo é que a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo conheça o Rei. Ó Deus, ó Pai, nós amamos as doutrinas da Tua Palavra, nós amamos a comunhão, amamos a nossa doutrina, a nossa teologia, a Deus, o jeito de ser da nossa igreja, mas nada disso importa se nós não entendemos que a fé cristã é um relacionamento vivo e pessoal com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pela fé no Redentor, que deu sua vida na cruz para nos salvar. Então, Senhor, abre os céus e manifesta a Tua graça, que a presença do Senhor aqui seja perceptível, que Cristo brilhe, apareça e que Teu povo seja alimentado pelo Senhor. Nós nos humilhamos e exaltamos o Rei Jesus. Oramos assim, em nome dEle. Amém. A igreja pode sentar-se. Hoje de manhã, amados irmãos, para quem perdeu o culto, o tema da mensagem foi como a igreja cresce. E a palavra de Deus expôs duas parábolas preciosas para o nosso coração. A parábola do grão de mostarda, obrigado querido, e a parábola do fermento. E o tema da mensagem foi como a igreja cresce. E nessa mensagem nós ouvimos os seguintes pontos: a igreja cresce com simplicidade, a igreja cresce com exponencialidade e a igreja cresce com integralidade. E nesse capítulo maravilhoso, Jesus continua pregando as parábolas para nos revelar os princípios de vida no reino dos céus, para que nós tenhamos um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor, para que nós o conheçamos mais e para que nós sejamos uma bênção neste mundo no qual Deus nos inseriu, nesse tempo no qual nós vivemos. E ao olhar para essas duas parábolas tão pequeninas e paralelas nesta noite, o Senhor nos dá o seguinte ensinamento: o Evangelho é o nosso maior tesouro. O Evangelho é o nosso maior tesouro. Muitas vezes, querido amigo e irmão, você se deprime, porque você coloca o seu coração num projeto de realização pessoal, você coloca o seu coração no desejo de ser rico, você coloca a satisfação da sua vida na maneira como outras pessoas vão tratar você, você coloca a sua expectativa de realização no seu desempenho, no seu projeto de crescimento pessoal, e Deus fecha portas para você, e você se deprime e se frustra por causa da idolatria que há no seu coração, porque Jesus não é o maior amor da sua vida. É por isso que, se nós queremos viver no reino de Deus e ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus, o Evangelho tem que ser o nosso maior tesouro.
E esse é o grande ensinamento dessas duas parábolas. O Evangelho é o nosso maior tesouro. Por quê, pastor? Em primeiro lugar, porque ele está escondido para os incrédulos. Porque o Evangelho é o nosso maior tesouro, porque ele está escondido para os incrédulos. Versículo de número 44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Eu já preguei sobre a parábola do semeador. E Jesus, quando prega a parábola do semeador, conta que o propósito das parábolas é duplo. É levar aqueles que são dele a conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas também é endurecer o coração daqueles que não são dele, para cumprir a profecia de Isaías, para que vendo não vejam e para que ouvindo não ouçam. Então as parábolas têm o objetivo de abrir os portais do reino, para que os crentes enxerguem as maravilhas do reino de Deus, mas elas também enceguecem e fecham o coração daqueles que não têm Jesus de fato em sua vida. E nessa parábola, Jesus mostra que o reino de Deus é semelhante a um tesouro que está escondido. Isso explica que o homem natural por si mesmo não pode chegar ao conhecimento da graça salvadora de Cristo Jesus. A salvação está escondida para ele. Ele não entende naturalmente por si mesmo o Evangelho. O primeiro texto que o nosso amado presbítero Cleverson leu nessa noite fala claramente sobre isso. Diz que o Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos. O que morto faz? Morto come? Morto anda? Morto responde? Morto é morto. Se você falar morto anda, morto levanta, o povo vai falar, está doido esse coitado, tem que botar ele no hospício, está louco. Morto é morto. Mas a Bíblia diz que o homem sem Cristo é morto e é criminoso. Nós estávamos mortos em nossos delitos. Quem comete delito é criminoso. Pecados, delitos e pecados, nós ofendíamos, nós transgredíamos, nós erramos o alvo. A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira. Nós andávamos debaixo da influência do príncipe da potestade do ar. Quem não crê em Cristo Jesus, quem não conhece o Salvador, está debaixo da influência do diabo. E a Bíblia diz que essa pessoa é filha da desobediência, como também os demais. Que adjetivos terríveis, amados irmãos e irmãs, nos classificavam: mortos, criminosos, transgressores, filhos da ira, dominados pelo diabo, filhos da desobediência. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. E assim é todo aquele que não crê em Cristo Jesus. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Eu e você podemos pregar para ele, que ele por si mesmo não vai poder converter-se. Se o Senhor Jesus não fala com ele o que falou com Lázaro: Lázaro, vem para fora, ressuscita, ele vai ouvir e não vai crer. Nada vai acontecer. O homem natural está morto. Certa vez eu ouvi de um grande teólogo, na minha humilde perspectiva, um dos maiores teólogos deste país, do qual tive a alegria de ser aluno. Ele dizia que quando era um jovem pastor, foi evangelizar um amigo muito querido. E ele usou as 4 leis espirituais de Bill Bright, da Cruzada Estudantil, que falam basicamente, que eu tenho ensinado sempre para vocês aqui, que para pregar o Evangelho nós temos que falar quem é Deus, quem é o homem, o que Cristo fez na cruz por nós, e que o homem deve se arrepender e crer. E aquele teólogo se sentou com aquela pessoa, estudou com ela, e preparou tudo, seguiu todos os passos, mostrou o plano de salvação, e aquela pessoa virou para ele e falou assim: mas... vou botar um nome nele qualquer aqui. Antônio, eu não sinto nada disso. Isso não faz nenhum sentido para mim. Isso não faz nenhuma diferença.
E ele então nos contava, nos ensinando sobre a regeneração. Ele disse: eu preguei a palavra do Evangelho para aquela pessoa, mas o Espírito Santo não colocou o princípio de nova vida no coração dela. O Espírito Santo não lhe deu a bênção de nascer de novo. E para quem não nasceu de novo, para quem não foi regenerado na alma enquanto ouvia a palavra, o Evangelho não faz sentido. Ué, pastor, então nós vamos parar de pregar o Evangelho? De maneira alguma, porque a semente que o Espírito Santo usa para semear nova vida no coração dos pecadores é a pregação do Evangelho. Mas nós precisamos entender que para nós o Evangelho é o nosso maior tesouro, porque antes de nós termos o Evangelho em nossa vida, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós vivíamos entregues à nossa própria sorte. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Pintando um quadro, parece que nós caminhávamos a passos largos para o inferno. O grande pregador George Whitefield, certa vez pregando, amados irmãos, na casa da condessa de Huntington, ele pintou um quadro dizendo como é o estado do pecador que não tem Cristo. E ele disse que o pecador é como um cego que caminha adiante rumo a um despenhadeiro, e você diz para ele: ei, você vai cair. Ele: não, eu sei por onde eu estou andando. E ele diz: não, você vai morrer. Ele: não, eu sei por onde eu caminho. Não, você vai morrer, você vai acabar, você vai ser destruído. E ele então vai se aproximando do despenhadeiro, e agora ele dá o último passo. Enquanto Whitefield pregava, Lord Chesterfield disse: caiu. O homem sem Cristo está a ponto de cair de um despenhadeiro. Está a ponto de ser lançado no inferno da ira de Deus. Se você, meu querido amigo e irmão, está em Cristo, é porque Deus abriu seus olhos, te fez nascer de novo e te trouxe para a presença do Senhor. Por isso o Evangelho é o seu maior tesouro, porque ele te livrou de uma vida de morte espiritual, de uma vida de cegueira espiritual, de ser um filho da ira, de estar debaixo da influência do diabo, e livrou você de ser um filho da desobediência. O Evangelho é o nosso maior tesouro, porque ele abriu os nossos olhos, porque para os incrédulos ele está escondido. Porque o Evangelho é o nosso maior tesouro, em primeiro lugar, porque ele está escondido para os incrédulos. Mas a parábola, ainda que pequena, continua a ter uma lição poderosa para o nosso coração. Por que, meu querido irmão Betinho, o Evangelho é o nosso maior tesouro? Porque ele é encontrado pela graça. Porque o Evangelho é o nosso maior tesouro? Porque ele é encontrado pela graça. Olhemos aqui ainda para o versículo 44 e também para o 45. O 44 diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. Versículo 44. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor. Você que entende bem de língua portuguesa e talvez conheça grego, você sabe que Jesus está lançando mão de uma das figuras de linguagens mais poderosas, que é a símile. A maior de todas é a metáfora. Mas a símile é muito forte porque ela faz comparações e a mente humana aprende por analogia. E ao lançar mão da símile, Jesus nos diz que o reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo, ao qual certo homem, tendo achado, escondeu. Naqueles dias na Palestina, amados irmãos, havia grande perigo. Os romanos dominam com grande rigor sobre o povo de Deus. E muitas pessoas, para não serem assaltadas em suas casas e perderem os seus bens, em alguns lugares, em alguns campos, escondiam seus tesouros. E o grande problema é que muitos poderiam ser mortos a qualquer momento injustamente. E se a pessoa não contasse para ninguém
onde ela sepultou o seu tesouro, aquele tesouro ficaria escondido. Certa feita, amados irmãos, no século passado, na cidade de Sheffield, na Inglaterra, um homem estava arando a sua terra, e de repente então ele deu com um baú, e quando ele abriu aquele baú, ele encontrou pratos de prata da época do domínio romano na Inglaterra. Imagine o que é isso, um tesouro que ficou escondido 2000 anos, para que a pessoa não fosse assaltada. E o texto nos diz que o reino dos céus é semelhante a esse que tem um tesouro oculto no campo, e certo homem, tendo achado, escondeu. Presta atenção, ele não estava procurando, ele o achou. A ideia do texto no original é essa, não é algo que ele estava cavando, um tesouro, eu vou buscá-lo, não. Provavelmente, como aquele homem de Sheffield na Inglaterra, ele estava arando a terra e achou o tesouro. Por acaso, mas nós sabemos que acaso não existe. Por providência soberana de Deus, aquele tesouro foi encontrado. É graça, amado amigo e irmão. Mas até na própria segunda parábola, onde você vê o homem como negociante de pérolas que procura boas pérolas, mas ele não vai imaginar que vai encontrar uma pérola que custe tudo aquilo que ele tem, e de repente ele está em busca de negociar somente boas pérolas, e ele encontra graciosamente a pérola de maior valor. E aí o texto nos diz que o Evangelho é o nosso maior tesouro, porque ele é encontrado por graça. Querido amigo e irmão, nós só cremos em Cristo, porque fomos salvos pela graça, mediante a fé. No texto que o nosso amado presbítero leu, Efésios 2, 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É presente, é favor imerecido. O dom da fé nos deu a bênção de receber essa graça. E você não merece, você é indigno, mas Deus te deu de graça, por sua soberana graça, a salvação. Esse homem não estava procurando o tesouro, mas pela soberana graça de Deus ele encontrou. O outro trabalhava atrás de pérolas, mas não achava que ia encontrar a maior de todas as pérolas, que custaria tudo aquilo que ele tem, e ele encontrou. E com isso nós aprendemos que o Evangelho é o maior tesouro que é achado única e exclusivamente por causa da graça, do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Meus irmãos, quando eu fui pastor em Brasília, eu recebi como membro da igreja um rapaz que na sua juventude tinha crescido no estado do Rio de Janeiro e se envolveu com drogas e trouxe muita tristeza para o seu pai, para a sua mãe. Depois mudou-se para o centro-oeste, influenciado por amigos. Ele entrou naquela religião do Santo Daime, onde toma aquele chá alucinógeno e fica doidão, e repetindo aqueles mantras para entrar em êxtase. Mas nem as drogas, nem o Santo Daime satisfizeram seu coração. Então aquele moço foi então para o espiritismo, para a macumbaria. E um dia ele estava lá no centro em que ele estava invocando as suas entidades, e ele achou no centro um Novo Testamento, da biblioteca do centro. E ele pegou aquele Novo Testamento e ele levou para casa. E ele encontrou Jesus. E ele foi convertido pelo Senhor, com a Bíblia que ele encontrou no centro de macumba, procurando satisfazer-se com as coisas do diabo. Ele achou as Escrituras e leu, e a fé vem pela palavra de Cristo Jesus. É graça, amado amigo e irmão. Você imagina que alguém acharia o Evangelho do Senhor Jesus lá num centro de macumbaria, um lugar onde o demônio é invocado? E a pessoa leve a Bíblia para casa e lê a palavra de Deus e é convertida. É como diz o nosso príncipe reverendo Riso, que há décadas pregava aqui nesse púlpito, há 90 anos atrás: a Bíblia sozinha
salva o pecador, porque ela tem a verdade, ela nos apresenta Cristo Jesus. E a Escritura diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Evangelho é nosso maior tesouro, porque você merecia a ira de Deus, mas o Senhor, por graça, te amou e deu o único filho dele na cruz do Calvário para pagar os teus pecados. Que amor maravilhoso, amado irmão. Que amor grandioso. Nada se compara a esse amor. Um dos cânticos que eu mais gostava na minha juventude é um cântico do quarteto Palavra da Vida. Ele diz assim: como entender que me alcançou o sangue purificador e que morreu por quem o matou, amando a quem o rejeitou. Grandioso amor, como entender? Deus sim quis por mim morrer. Grandioso amor, como entender? Deus sim quis por mim morrer. Pastor, mas a natureza divina não morre. Mas ainda assim quem morreu na cruz continua sendo Deus. É Deus homem. Deus homem morreu na cruz para pagar os seus pecados. Deus quis morrer por você, em sua natureza humana. Que bênção maravilhosa, que tesouro mais precioso. Você precisa entender que o Evangelho é a maior bênção que você tem, é o maior tesouro da sua vida. E que se você o encontrou por graça, nada na sua vida deveria ocupar o lugar deste Evangelho no seu coração. Há 2 anos atrás aqui, irmãos, eu contei uma história, talvez os que aqui estavam lembram, de um livro, de uma história que eu li no livro Entre os Gigantes de Deus, de James Packer, e também no livro Uma Chama Inextinguível, do grande teólogo de Oxford, Michael Reeves. Eles contam a história do pregador puritano John Rogers, contada pelo grande pregador puritano Thomas Godwin. John Rogers estava pregando no interior da Inglaterra. E ele estava muito triste com o desinteresse que a sua congregação tinha para com a palavra de Deus. Então, de repente, no seu sermão, ele personificou a pessoa de Deus enquanto pregava. E ele começou a dizer ao povo, como se Deus dissesse ao povo: eis que vos tenho dado o meu Evangelho, eis que vos tenho dado a minha palavra. O que tendes feito com este Evangelho? Eis que guardastes a minha palavra em vossas gavetas, eis que a deixaste aberta em vossas mesas e em vossas casas, mas não tendes lido a minha palavra, não a estudastes, não aplicaste no vosso coração, não ensinastes a vossos filhos. Vocês não têm pregado o Evangelho, vocês não têm mudado a cidade, vocês não têm mudado o mundo. Eis que farei convosco, retirarei de vós a minha palavra e a darei a outro povo que a ame, que se alimente dela e que pregue o meu Evangelho. Neste exato momento na pregação, agora o pregador personifica a igreja. E a igreja arrependida olha para o Senhor e diz: Senhor, por favor, tem misericórdia de nós, Senhor. Não retira de nós a tua palavra. O teu Evangelho é o bem mais precioso que nós temos. Retira de nós as nossas casas, retira de nós nossa colheita, retira de nós até os nossos filhos, mas não retira de nós a tua graça, não retira de nós o teu Evangelho, não retira de nós a tua palavra. O pregador voltou a personificar a pessoa de Deus em sua fala. Eis que terei misericórdia de vós. Deixarei por um pouco de tempo
a minha palavra, o meu evangelho e a minha graça em vosso meio. Se vos arrependerdes e credes em mim, e meditardes em minha palavra, e que anunciem, então eu deixarei minha palavra no meio de vós, mas senão eu te atirarei de vós, e a darei àqueles que a amem. A igreja foi tomada com uma convicção pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, que chorou ininterruptamente por 1 hora. E Thomas Godwin conta que o próprio reverendo John Rogers, quando voltava para casa, no lombo do seu cavalo, foi tomado pela presença de Deus, que ele desceu do seu cavalo e deitou no lombo do seu cavalo e chorou ininterruptamente 20 minutos, com o coração quebrantado, pedindo perdão a Deus, porque a igreja não vinha valorizando o evangelho e a palavra do Senhor. O interessante é que depois de 300 anos, o Senhor tem retirado o evangelho daquele povo. O Senhor tem retirado daquele povo sua palavra. Você entende que a maior bênção que você recebeu é o evangelho? Você diria, como o povo disse na personificação de Rogers: retira de nós as nossas casas, os nossos salários, até a vida dos nossos familiares e a nossa vida, mas não retire de nós, Senhor, a tua graça. Você só pode amar a Jesus corretamente quando você entender que Ele é tudo que você tem, que Ele é o bem mais precioso da sua vida. O evangelho é o nosso maior tesouro. O evangelho é o tesouro mais importante da nossa vida, porque ele foi encontrado pela graça. Deus nos salvou de graça, porque deu Jesus na cruz para pagar os nossos pecados. Você tem agradecido a Deus por esse evangelho? Você tem se deleitado na palavra deste evangelho? Você tem vivido para a glória de Deus sobre todas as coisas? Você tem buscado a comunhão íntima com o Senhor deste evangelho? Este evangelho te satisfaz ou você precisa de outras regrinhas para se sentir justificado e mais importante do que outros? Ou esse evangelho é a sua justificação e é tudo que você tem? Quando você entende que foi salvo pela graça, legalismo não precisa entrar no lugar do evangelho, porque a nossa justiça vem pela graça de Deus, mediante a fé. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós nunca olhemos para os demais como superiores, irmãos, porque a nossa identidade vem da cruz, a nossa justiça vem da obra de Jesus. O nosso valor não está em que saibamos mais, em que nos comportemos melhor ou que tenhamos a melhor conduta. Não, todos nós não valemos nada. Como se dizia no Chile, tu eres basura, todos nós somos lixo. É só pela obra de Jesus na cruz, pela graça de Deus, que nós somos amados, aceitos, transformados. Que você saiba que o evangelho é o seu maior tesouro. O evangelho é o teu maior tesouro? Quando o evangelho é o nosso maior tesouro, em último lugar, o texto diz que ele é a nossa prioridade. Quando o evangelho é o nosso maior tesouro, ele é a nossa prioridade. Eu vou ler o versículo 44, a igreja 45. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem, e compra
aquele campo. Vocês, o 45 e o 46. Irmãos, talvez vocês me digam: pastor amado, o senhor está ensinando para a gente aqui de manhã, falando que a gente tem que sair pregando o evangelho para toda criatura, e esse cidadão que achou o tesouro no campo é um egoísta, né? Ele devia ter saído repartido com todo mundo. Oh, eu não perco o fio da meada, não. Esconder significa esconder o evangelho no coração dele. Ele vai compartilhar esse evangelho com todo mundo. Não significa que ele não pregou o evangelho. Mas diz o texto que ele saiu transbordante de alegria, ou seja, ele foi salvo pela graça, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O texto está dizendo, amado irmão, que tudo agora passa a ocupar um segundo plano na vida dele. Ele foi salvo pela graça mediante a fé. E Jesus se tornou o maior amor da vida dele. E porque Jesus se tornou o maior amor da vida dele, o coração dele foi transformado. E agora ele está transbordante de alegria. E agora nada na sua vida ocupa o lugar do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o maior amor da sua vida. E ele então vende tudo quanto tem. Está disposto a abrir mão de tudo quanto tem para seguir ao Senhor Jesus. O negociante de pérolas, a mesma coisa. Ele negocia boas pérolas. Ele encontrou a pérola mais valorosa. Diz a Bíblia que, tendo ele achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Querido amigo irmão, o texto está dizendo que o evangelho é o nosso maior tesouro, Cristo é o maior tesouro da nossa vida, e por causa disso, Ele é a nossa maior prioridade. Nada deve ocupar o lugar de Cristo, nada deve ocupar o lugar do evangelho, nada deve ocupar o lugar do Senhor Jesus na minha vida, no meu coração e na sua vida e no teu coração. Nada. Ele é a nossa prioridade absoluta. Se você ainda não leu o livro Significado do Casamento, eu recomendo a você que leia, do reverendo Timothy Keller. E Timothy Keller, no seu livro, disse que um marido só pode amar a esposa corretamente quando ele amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você corre dois grandes perigos. Primeiro, você pode amar-se mais do que a sua esposa. Então você vai pisar em cima da sua esposa, você vai fazer dela um capacho, você vai fazer dela sua escrava, você nunca vai aceitar que ela confronte os seus pecados, você nunca vai aceitar que ela te chame a analisar a sua vida como as Escrituras ensinam, porque você é superior e ela é um capacho debaixo dos seus pés. Mas você corre outro perigo. É endeusar a sua esposa. E aí ela vai passar e você vai beijar o chão onde ela pisa. E ela vai passar e você vai: oh querida, eu te adoro, você é minha deusa, você é a mulher da minha vida. Tudo que o feminismo quer, é verdade? E de repente então o grande problema, sabe qual é? É porque ela vai frustrar você. E na hora que ela frustrar você, você vai ficar irado. Porque quando uma divindade frustra você, você fica irado. E você vai então se levantar contra ela, porque ela não foi Deus. Deus tem que ser perfeito. E a sua esposa não é perfeita, como você não é um marido perfeito. Então, para amar o nosso cônjuge corretamente, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Porque aí nós vamos ter a capacidade de obedecer o que a Escritura diz. O marido dar a vida pela sua esposa e morrer por ela. A esposa respeitar a liderança do seu marido. Mas nós vamos amar Cristo mais do que o nosso cônjuge. Para que quando ele errar, nós vamos abrir as Escrituras e dizer para ele que ele pecou. E a conduta dele precisa mudar. E tanto homens e mulheres devem fazer isso. Obviamente mulheres honrando o seu marido. Mas devem também confrontá-los, porque Cristo é a maior autoridade. A submissão dura até quando se quebra a autoridade de Cristo. A maior autoridade é a de Cristo. E se a autoridade dele está sendo quebrada, nós precisamos sim conversar com o nosso cônjuge.
Veja bem que quando nós amamos a Cristo sobre todas as coisas, tudo se coloca no seu devido lugar. Hoje nós contamos aqui com a presença do reverendo Paulo Serafim, sua digníssima esposa Marília, seu filho Timóteo, né, príncipe? Que vai se tornar membro da Unida, que bênção maravilhosa. Reverendo Paulo Serafim é missionário na Guiné-Bissau, homem de Deus. Eu tenho um amigo que também é missionário da APMT, eu não posso falar onde ele trabalha, porque nas câmeras isso gera um sério problema. Mas ele trabalha num país muçulmano. E ele foi para aquele país para exercer sua profissão. E chegando ali, sua mulher fez amizade com outras mulheres. E as mulheres que zombavam dela e a humilhavam, Deus daquela família converteu 2 mulheres. E uma daquelas moças não conseguiu esconder. Ela parou de fazer as orações muçulmanas. O marido a questionou. Ele sabia da amizade com a missionária. E ela revelou que recebeu Cristo. E a pressão se tornou muito grande. Ele disse que ia largar dela. Conversou com o pai dela. O pai dela ameaçou de levá-la de volta para casa. No país dele, ele pode divorciar da mulher até 3 vezes. E ele ameaçou divorciar-se dela. E o missionário que era amigo dele, viajou 230 quilômetros para conversar com ele. 230 quilômetros para conversar com ele. E ele virou para o missionário e disse assim: ela ter abandonado o Islã para mim é tão grave, que se ela tivesse me traído com vários homens, eu perdoaria. Mas abandonar o Islã eu não perdoo. E aquela moça está firme, dizendo que ela encontrou o tesouro escondido no campo. Ela encontrou a pérola preciosa. E ela está correndo o risco de perder não só o seu casamento, perder a sua própria vida e o relacionamento com a sua família. Mas ela está firme, firme, firme com o Senhor Jesus. Você não corre o risco de perder a sua família. Você corre o risco de ser zombado no trabalho, ou até perseguido. Mas você não está sendo ameaçado de perder a sua casa. E muitas vezes você tem atuado como quem se envergonha de Jesus. Jesus é o maior amor da sua vida. Ele é tudo que você tem. Quando nós entendemos que Cristo é o nosso tesouro e a nossa prioridade, nós vamos viver para Ele. Mas aí, reverendo, não tem condição. Imagina se todo mundo na igreja largar a profissão e for virar pastor. Como é que a gente vai sustentar os pastores, os missionários? Todo mundo tem que ter um trabalho, reverendo. Que história é essa de se dedicar ao evangelho? Quem disse que você tem que largar o seu trabalho para se dedicar ao evangelho? Você é um missionário lá onde Deus te colocou. E lá onde Deus te colocou, eu não posso ir, mas você pode. Você representa Jesus ali. E o Senhor Jesus tem que ser a sua prioridade ali. Você é um agente do reino de Deus naquele lugar. E não é agente secreto. Todos têm que saber que você tem Cristo na vida. Todos têm que ver Jesus na sua conduta. E nos momentos oportunos, você tem que ser um instrumento nas mãos de Deus para anunciar aos seus amigos que se eles se arrependerem de seus pecados e crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eles receberão de graça a salvação. Cada profissão é digna, cada profissão é santa, cada chamado é oportuno, e onde Deus te colocou é o lugar onde você pode estar, e as pessoas com as quais você tem contato, só você vai ter. E se o evangelho é a sua prioridade, se Cristo é o maior amor da sua vida, se você ama também as almas perdidas, você vai amar o evangelho, vai pregar Cristo e vai ser uma bênção no lugar onde Deus te colocou. Esses dias eu conversava com um moço, muito precioso, amado do meu coração. Moço dado à intelectualidade, gosta de livro. E a teologia reformada é apaixonante, irmãos. Mas de manhã eu ensinei para quem veio no culto que a espiritualidade reformada tem 3 aspectos. Tem o aspecto intelectual, o aspecto das emoções
e o aspecto da prática. E eu conversava com aquele moço que a fé cristã não é só um corpo de verdades nos quais nós devemos crer. Há sim um corpo de verdades e nós temos que crer nelas. Mas não adianta você ter somente uma fé meramente intelectual. Sabe por quê? Porque no dia em que a tempestade bate na sua porta, se você tem somente uma fé intelectual, ela afunda. Eu disse para aquele moço que a fé tinha que tocar, estar enraizada no coração dele, no âmago do seu ser. E disse para ele: a fé cristã revela as maiores verdades da palavra de Deus nas quais você deve crer. Mas essas verdades dizem que a verdade é uma pessoa. A verdade é a palavra e a verdade é uma pessoa. E ser cristão é ter um relacionamento vivo e pessoal com a pessoa de Jesus. O Evangelho é Jesus. E se o Evangelho é a sua maior prioridade, você vai ter um relacionamento vivo e pessoal com Jesus. Como está o seu relacionamento com Jesus? Você tem tempo para sentar e ler esse livro e ouvir Jesus falar com você? Você tem tempo para dobrar os seus joelhos e derramar seu coração na presença do Senhor? Você glorifica, adora, canta e é cheio do Espírito Santo de Deus no dia a dia, porque tem um relacionamento vivo e pessoal com Jesus? Atenção aqui, amados irmãos, diáconos sabem cuidar de tudo aqui, graças a Deus. Deus está falando aqui na frente, ó. Fique ligado aqui. De manhã eu contei que um dos maiores teólogos do Brasil na atualidade foi meu professor no seminário. Ele dava provinha de grego para a gente toda semana. É por isso que o grego não me abandonou nunca mais. Era provinha dura. Fazia a gente decorar vários versículos da Bíblia para crescermos em santificação. Se você me perguntar os versículos Obadias que aquele homem aprendeu com o sogro dele, eles estão na minha cabeça até hoje. Mas o que mais me impactava, que aquele professor chegava na aula de exegese e dizia assim: nunca deixe de ler a sua Bíblia e orar para estudar teologia. Não adianta nada você ser um teólogo se você não tem um relacionamento vivo e pessoal com Cristo Jesus. É um dos teólogos mais respeitados deste país. E ele nos dizia: não adianta nada se você não tem um relacionamento vivo e pessoal com Jesus. Você tem um relacionamento vivo e pessoal com Jesus? O Evangelho é Jesus. Jesus é tudo que você tem. Você retira a sua identidade dele. A sua paz está nele. A sua esperança está nele. Você entende que nunca ninguém amou você como Cristo te ama. E por causa desse amor maravilhoso, você não tem outra opção se não entregar-se totalmente a Ele e buscar realizar a vontade dEle em tua vida. Jesus é a prioridade da tua vida. Você ouve Ele falar com você nesse livro? Você fala com Ele, você canta para Ele, você se enche dEle? Você vive uma vida de humildade? Ou você vive uma vida de soberba e autoconfiança incomparáveis? Que Deus tenha misericórdia de nós, amados irmãos e irmãs. Que o Evangelho seja a nossa maior prioridade. Qual é o teu maior tesouro? O Evangelho é o nosso maior tesouro porque ele está oculto aos incrédulos.
O Evangelho é o nosso maior tesouro porque ele foi encontrado pela graça. O Evangelho é o nosso maior tesouro porque ele é a prioridade da nossa vida. Ah, meus queridos irmãos e irmãs, que a nossa prioridade seja viver para a glória de Deus. Sabe qual é um dos maiores anelos do meu coração? É naquele último dia, quando se abrirem aqueles grandes portões para mim, e eu ouvir o rei dizer que vou entrar por graça, porque eu não fiz nada para entrar ali. Vai dizer: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. E apesar de não merecer nada, a lógica de Jesus é interessante. Ouvi-lo dizer: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Preste atenção, o teu auditório é de um só Deus, que subsiste em 3 pessoas. Agrade a Deus, glorifique a Deus, busque a glória de Deus, entregue-se totalmente nas mãos de Deus, pois foi Ele quem te amou e deu seu Filho Jesus Cristo na cruz para te salvar. Que o Evangelho seja o maior amor da sua vida. Se existe alguém, ou alguma coisa, ou algum projeto pessoal, colocando-se em primeiro lugar na tua vida nessa noite, se arrependa desta idolatria. Isso é idolatria. Peça a Deus: Senhor, desaloja esse ídolo do meu coração, e que Cristo Jesus se torne o maior amor da minha vida, porque Ele abriu os meus olhos, e o Evangelho não está oculto para mim, porque Ele me salvou por sua graça, e agora então, Ele é o meu maior tesouro, a prioridade da minha vida. Que Jesus seja hoje, seja amanhã, seja sempre o seu maior tesouro, o seu maior amor, a prioridade da tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.